beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo com mais um vídeo pra vocês. Hoje um vídeo super especial, aproveitando a estreia do filme Esquadrão Suicida nos cinemas de todo o Brasil. O filme estreia hoje, tá, pessoal? Então eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho dos quadrinhos do Esquadrão Suicida, né? Todo mundo sabe que esse filme é baseado nos quadrinhos aí da DC Comics, né? Afinal de contas tem lá a Arlequina, o Coringa, personagens aí tão populares, né? Inimigos do Batman, mas eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto e vou falar sobre as várias versões do Esquadrão Suicida nos quadrinhos, vou falar um pouco sobre cada personagem. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre Esquadrão Suicida, o que você pode começar a ler dos personagens em quadrinhos, acompanhe o vídeo aí. Então galera, o Esquadrão Suicida surgiu nos quadrinhos aí da DC Comics em 1959, na edição número 25 da revista chamada Brave and Bold, Os Bravos e Corajosos. E nessa época, nessa primeira versão, o grupo era muito diferente, né, do que a gente vai ver nos cinemas. Eram só 4 personagens, eles não tinham superpoderes, não eram super vilões, eram 4 humanos normais, né, aventureiros que trabalhavam aí para o governo enfrentando ameaças superpoderosas. São esses 4 que estão aparecendo aí na imagem, ó. Rick Flag, Jess Bright, Dr. Hugh Evans e a Karen Grace. Esse grupo aí durou pouquinho, né? Teve pouquinhas histórias, eles enfrentavam assim umas ameaças bem daquela época mesmo, tipo daquela época inocente dos quadrinhos de 1959, que é chamada como Era de Prata, né? A Silver Age. Eles enfrentavam monstros, dinossauros, gigantes, né? Então essa é a primeira versão do grupo. Eu estou falando só a título de curiosidade, até porque esses personagens eles apareceram bem pouquinho nessa época. Eles apareceram acho que em 6 histórias e depois ficaram aí esquecidos até o final da década de 80. No finalzinho da década de 80, a DC reformulou o universo dela com uma saga chamada Crise nas Infinitas Terras, e vários títulos na época tiveram uma reformulação, tiveram uma nova equipe criativa. Os principais super-heróis da editora tiveram novas origens. O Superman teve uma nova origem pelo John Byrne. A Mulher Maravilha também teve uma nova origem, contada e desenhada aí pelo Jorge Pérez. E foi mais ou menos nessa época que eles chamaram um roteirista chamado John Ostrander, né, para criar uma nova versão do Esquadrão Suicida. Ele escreveu uma minissérie para DC chamada Lendas, né, que saiu aqui no Brasil em 1988, tá? Mas lá nos Estados Unidos saiu em 1987. A Panini já republicou esse material na Grandes Clássicos DC número 10. Né? E essa minissérie, pessoal, é uma minissérie muito legal, escrita pelo John Ostrander, desenhada pelo John Byrne, e foi a primeira grande minissérie depois que rolou a Crise nas Infinitas Terras, depois que eles formataram o universo DC. Né? Nessa minissérie, o Darkseid ele tinha um plano de desacreditar os heróis para a população. Então ele usou um camarada lá que tinha controle mental e controlou as mentes da população e fez com que elas ficassem contra os heróis. O governo então decidiu proibir os super-heróis, proibir as super-equipes, e foi nessa época aí que o Esquadrão Suicida foi formado. Uma agente do governo chamada Amanda Waller, que inclusive vai estar lá no filme, teve a ideia de usar criminosos, né? Já que eles não poderiam mais confiar nos super-heróis, eles tiveram a ideia de usar super-vilões, né? Para missões que o público não poderia saber. Então missões assim meio que secretas, né? Em que os heróis não poderiam se envolver, o público não poderia saber da existência desse grupo, que na época foi chamado de Força Tarefa X, né? Então foi assim que foi criado essa nova versão do Esquadrão Suicida. É um conceito
que dura até os dias de hoje, é o conceito do filme, tá, pessoal? São supervilões a serviço do governo, fazendo missões secretas e em troca da redução da pena, tá? Então todo mundo estava ali fazendo essas missões aí, missões suicidas, né, para o governo em troca da redução da pena. Nessa época o John Strander criou esse conceito, criou personagens aí que ficaram até hoje no universo da DC, né, que é o caso da Amanda Waller, uma personagem muito maneira, muito importante, que foi peça-chave para o grupo, né, principalmente nessa primeira fase, nessa fase mais clássica, nessas histórias aí da década de 80, né, era uma mulher completamente diferente de tudo que tinha nos quadrinhos na época, né. Esse daí era o visual dela, olha só, ela era uma mulher negra, sem superpoderes, né, só que ela era uma badass total, cara. Eu lembro até hoje, cara, de uma capa, né, em que ela tá encostando o Batman na parede, cara. O Batman, ele começa a investigar essas ações aí do Esquadrão Suicida, né, e só que ela vai, cara, ela não amarela pro Batman, cara. Como ela tá ali manipulando tudo ali dentro do governo, né, ela não arrega nem pro Batman, cara. Eu lembro até hoje dessa capa, ela colocando o dedo lá e, pô, detonando lá com o Batman. Muito legal, cara. Tanto é que o Batman não conseguiu fazer o que ele queria lá, porque ela tinha umas cartas na manga contra ele, tá? Essa personagem, ela foi reformulada recentemente, né? Ela tá com um visual um pouquinho diferente, e quem vai interpretar ela no filme é a atriz Viola Davis, né, que eu acho que foi uma super escolha. Eu acho que vai ficar muito legal, né? A Amanda Waller também apareceu. Se você de repente não leu esses quadrinhos, mas assistiu o desenho da Liga da Justiça, você deve ter visto a Amanda Waller. Ela apareceu em vários episódios, né, com esse visual aí, ó, que é o visual clássico dela, né, nos quadrinhos aí da década de 80. E também o Esquadrão Suicida participou desse desenho, eu vou falar daqui a pouco. Também nessa época, personagens assim que participaram, né, que até então eram personagens pouco populares no universo DC, ganharam um grande destaque. É o caso do Pistoleiro, que no filme vai ser interpretado pelo Will Smith, né? Ele fez tanto sucesso na série, nessas revistas aí do John Strander, do Esquadrão Suicida, que ele teve até uma minissérie própria, né? Ele teve uma minissérie contando a origem dele, né? Que foi muito legal, inclusive, saiu aqui no Brasil em DC Especial número 4, olha só, das páginas do Esquadrão Suicida, Pistoleiro. E ali você tinha a origem do Pistoleiro, e ela também foi escrita pelo John Strander, né? Toda essa segunda versão do Esquadrão Suicida durou 66 edições, tá, pessoal? Tudo isso material foi publicado aqui no Brasil na época da Editora Abril, né? Então, para quem é a galera mais antiga aí, afinal de contas são quase 30 anos, vocês devem lembrar dessas capas. Olha só, Super Amigos número 44 foi a primeira edição em que apareceu o Esquadrão Suicida aqui no Brasil, né? É uma edição aí de 1988, se eu não me engano, e tem essa capa clássica, que é igualzinha à capa americana, né? E os fãs mais antigos aí com certeza devem lembrar, desenho do Howard Chaykin na capa, clássico, cara. E aí depois estreou a revista da Liga da Justiça, um mês depois, e as histórias do Esquadrão Suicida passaram para essa revista da Liga da Justiça, onde eles ficaram até o final, tá? Teve algumas edições de Super Powers, que teve também histórias do grupo, Super Powers número 25, número 30, né? E teve o Super Almanac DC número 2, que era uma revista grossona, cara, 240 páginas, que teve uma das principais e mais elogiadas sagas que o Esquadrão Suicida teve nessa época, que é a Conspiração Janus, tá? Tudo isso aí, pessoal, formatinho da Editora Abril, material que infelizmente ainda não foi republicado pela Panini. Eu torço para que a Panini faça igual aconteceu lá fora. Lá fora eles reuniram todas essas 66 edições em 4 encadernados, tá? Então tiveram 4 volumes dessa fase clássica do Esquadrão Suicida pelo
John Ostrander, né? Nessa época aí que eles também introduziram um conceito que vai ser usado no filme, né? Como é que eles vão controlar os supervilões, né? Então o John Ostrander inventou que os personagens eles usariam umas pulseiras com explosivo. Se o cara saísse da linha ou se recusasse a cumprir algum parâmetro da missão, eles simplesmente explodiam o braço do cara, né? Então era uma forma de controlar os supervilões. Nas versões recentes no quadrinhos e também nas animações e no filme, eles usam um implante no crânio, né? Então se o cara sair fora da linha ali, eles apertam e explode a cabeça do camarada, né? Então é uma maneira de colocar ali os supervilões sob controle, né? Esse conceito ele se repetiu em diversas versões aí do Esquadrão Suicida. Depois que rolou essa época, essas 66 edições do John Ostrander, né, o grupo ficou um pouquinho no limbo, né, apareceu de volta lá nas histórias do Superboy, né, depois que rolou a morte do Superman, né, o retorno do Superman, o grupo voltou a aparecer lá nas histórias do Superboy, material que foi publicado aqui no Brasil no Superboy número 18, 19 e 20. Né? E ao longo dessas 66 edições a equipe mudou pra caramba, tá? Tiveram diversos vilões aí fazendo parte da equipe, porque era uma rotatividade muito grande, personagem morria, era assassinado, né? Era descartado, então tiveram um elenco muito grande de vilões que fizeram parte do Esquadrão Suicida, tá? Mais recentemente, quando a DC reformulou novamente o universo dela com os Novos 52, que rolou em 2011, né? Eles fizeram uma nova versão do Esquadrão Suicida, né? Dessa vez uma versão em que já entra a Arlequina, que é uma das personagens aí em que o pessoal está mais empolgado, né, para ver nos cinemas, né? A Arlequina ela não fazia parte do grupo original, tá, pessoal? Ela não fazia parte do grupo, até porque é uma personagem que foi criada bem depois dessa fase do John Ostrander, né? O Esquadrão Suicida original foi criado em 1987 e a Arlequina é uma personagem que surgiu em 1992, né? Então ela não fazia parte dessas histórias do John Ostrander. Ela passou a fazer parte do grupo nos Novos 52, né? E o grupo totalmente diferente também. Tinha a Arlequina, o Deadshot, que era membro também da equipe original, um personagem também que não fazia parte da equipe original, o El Diablo, tem o Tubarão Rei, né, entre outros personagens. Então a Arlequina ela passou a fazer parte das histórias agora em 2011, nos Novos 52. Todo esse material também dos Novos 52 ele foi publicado aqui no Brasil, tá? Primeiro ele saiu na revista Esquadrão Suicida e Aves de Rapina, lá em 2012, tá? Essa revista ela teve, eu acho que umas 7 edições, e uma coisa estranha, cara, é que nessa época a Panini teve uma ideia de vender alguns títulos dos Novos 52 só em comic shops. Então elas não eram enviadas para o Brasil inteiro, o pessoal tinha que comprar nas comic book shops lá de São Paulo, né? Na Comics, por exemplo. Então não deu muito certo, e só durou 7 edições esse título, né? Depois eles começaram a publicar encadernados com as histórias do Esquadrão Suicida, continuando essas histórias dos Novos 52, né? Então tiveram aí 3 encadernados, o encadernado número 0, o número 1 e o número 2, né? E depois o grupo passou a ter as histórias publicadas na revista do Arqueiro Verde, né? Que também durou 7 edições e terminou agora em fevereiro desse ano, tá? E agora o Esquadrão Suicida tem, depois de fevereiro, né, agora em abril, eles estrearam uma revista mensal. Então essa revista eu acho que está no número 4, se eu não me engano, tá, pessoal? Já está na 4ª edição, então de repente se você quiser você pode tentar conseguir, né? Já que só tem 4, você pode tentar conseguir e ler essas edições aí mais novas, né, que é chamado o Novo Esquadrão Suicida, tá? A Panini ela também vai republicar as primeiras histórias dos Novos 52.
essas histórias que foram publicadas na época só na Comic Book Shop, né, nessas lojas de revista e quadrinhos, elas vão sair agora, tá? O encadernado já está à venda. O encadernado se chama Chute na Cara. Esquadrão Suicida, Novos 52, Chute na Cara. E reúne as primeiras histórias dessa nova versão do Esquadrão Suicida, dos Novos 52, que a Arlequina faz parte, tá? Então esse encadernado ele é capa cartão, não é capa dura, tá bom? Então acessem o link aqui para comprar esse quadrinho aí do Esquadrão Suicida, caso vocês saiam aí do cinema querendo ler as histórias dos personagens. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os personagens, né, do filme Esquadrão Suicida. Já falei sobre alguns, já falei sobre o Pistoleiro, sobre a Arlequina, sobre o Amanda Waller, né? Vou falar agora sobre os outros, né, que vão aparecer no filme. Não dá pra gente falar sobre todos os personagens que passaram nos quadrinhos, porque foram muitos personagens que fizeram parte do Esquadrão Suicida nos quadrinhos, até porque eu falei que a rotatividade era muito grande, então eu vou focar nesses personagens que vão aparecer no filme, tá? O primeiro deles, né, é o Amarra. Vocês estão vendo ele aí, ó, no canto aí, né? Ele é um personagem que é chamado no original de Slipknot, e é um personagem assim meio buchinha, cara. Ele não tem superpoderes, né? Ele é só um cara que tem trabalha com cordas, tá? Por incrível que pareça, esse negócio aí meio tosco mesmo. Ele usa um monte de corda, ele tem umas habilidades aí usando cordas e tudo mais, né? É um assassino treinado aí, especialista em usar cordas. Tosco, né? Na minha opinião, bem tosco. E vai aparecer no filme. Outro personagem que vai aparecer no filme é o Capitão Boomerang, tá? O Capitão Boomerang, pessoal, ele faz parte dos quadrinhos clássicos, né, do Esquadrão Suicida, escritos pelo John Ostrander, lá da década de 80, né? Porque quando eles reformularam o gibi do Flash, a DC não queria que esses personagens que faziam parte da galeria de vilões do Flash, ele é um vilão que fazia parte lá das histórias do Flash, a DC não queria que esses personagens aparecessem. Então o John Ostrander pegou o Capitão Boomerang para fazer parte do Esquadrão Suicida, tá? Ele também não tem superpoderes, mas ele é um inventor, tá, pessoal? Ele, assim como o Gavião Arqueiro, assim como o Arqueiro Verde, ele tem um monte de bumerangues, né? Só que cada bumerangue tem uma habilidade especial. Então ele consegue fazer vários bumerangues com efeitos diferentes, né? Uns bumerangues são magnéticos, explosivos, né? Com eletricidade. Outra personagem que vai aparecer no filme é a Magia, né? O nome dela nos quadrinhos é Juni Moon, e ela é uma personagem, é uma vilã que ganhou os poderes. Ela tem poder aí de manipular magia e usar ela para um monte de coisa. Ela pode teleportar, ela pode fazer mais um monte de coisas. É um dos personagens mais poderosos do Esquadrão Suicida, tá? Porque ela é incontrolável. Quando ela ganhou os poderes, ela não conseguiu controlar. Então ela manifestou uma segunda personalidade, uma personalidade má, né, maligna, que não tem controle nenhum sobre os poderes. Então eu acho até, se eu não me engano, que uma das primeiras missões do Esquadrão Suicida no filme vai ser relacionada à magia, tá? A essa personagem aí. Outra personagem que faz parte do filme, né, e que vocês, se assistiram Arrow, já devem ter visto falar, é a Katana. A Katana é a única do grupo, pessoal, que não é uma super vilã, tá? Na verdade ela é uma heroína, né, da DC Comics, e que faz parte do grupo aí no filme como uma espécie de bússola moral, né? Todos os outros são super vilões, né? E tem o Rick Flag, que é meio que um militar, né? Mas ela meio que é uma super heroína, então ela ajuda ali como uma bússola moral do grupo. Ela, não lembro se ela fez parte da equipe nos quadrinhos, tá? Mas essa personagem, ela é uma heroína da DC. Outro personagem que vai aparecer no filme é o Rick Flag, tá? Esse personagem, ele não tem superpoderes, ele é um militar e ele meio que comanda o grupo. Ele é o segundo em comando da Amanda Waller, né? Na verdade ele toma conta do grupo ali para Amanda, né? E o que gera situações
meio inusitadas, porque ele tem que trabalhar ali com vilões, né? É um personagem que não é um vilão, mas que tem que trabalhar ali tomando conta desse grupo aí de vilões, tá? Ele também faz parte aí da formação original do grupo, né? Ele foi criado lá pelo John Strander, fez parte aí, tá sempre associado também ao Esquadrão Suicida. Aí nós temos a Arlequina, que eu já falei sobre ela, né? A Arlequina, ela foi criada em 1992 para a série de TV do Batman. Olha só, pessoal, que coisa curiosa em relação à Arlequina. Ela é uma personagem que foi criada para o desenho e só depois, 7 anos depois, que ela fez a sua estreia nos quadrinhos, né? Ela é uma psiquiatra que trabalhava lá no Asilo Arkham, né, cuidando dos pacientes, e ela começou a trabalhar junto com o Coringa. O Coringa meio que começou ela queria curar o Coringa, e na verdade aconteceu o inverso. O Coringa, fazendo lá uso da lábia dele, fez uns jogos mentais e conseguiu convencer a doutora a se tornar Arlequina, né? Essa é a versão original, a origem dela no desenho, né? E a origem dela também antes dos Novos 52, tá bom? Essa versão nova dos Novos 52, eu confesso para vocês que eu não gosto muito, tá? Ela está um pouco diferente nessa versão dos Novos 52, né? E é a favorita de todo mundo aí. Aposto que tem muita gente que vai para o cinema só para ver a atuação dela. É uma personagem que se tornou muito popular agora nos últimos anos, e a DC meio que faz dela, ela é tipo o Deadpool da DC, né? O que o Deadpool é para Marvel, a Arlequina é para DC. Então, e ela também tem ela também tá com uma revista mensal aqui no Brasil, tá, pessoal? A revista mensal dela começou junto com a do novo Esquadrão Suicida em abril, e também tá aí, acho que no número 4, tá? A Panini também tinha lançado alguns encadernados, teve a Arlequina número 1 e a Arlequina número 2, né? Material que também eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você pesquisar aí, se você quiser ler mais sobre a Arlequina nos quadrinhos atuais da DC. Aí a gente tem o Floyd Lawton, que é o Deadshot, o pistoleiro, né, o inimigo do Batman, né, criado lá há décadas atrás, que era a primeira versão dele. Ele nem tinha esse visual, tá, pessoal? Eu expliquei isso recentemente num review que eu fiz, material que foi republicado há pouco tempo aqui pela Panini, tá? Lendas do Cavaleiro das Trevas, Marshall Rogers. Foi o Marshall Rogers que reformulou o uniforme do pistoleiro, né? A primeira versão do pistoleiro, ele era um cara que usava uma cartola, né? E ele é um cara especialista em armas, né? Ele tem uma mira muito boa, um talento natural, então ele é muito mirolho e usa as armas dele aí com uma precisão muito grande. E é um vilão meio orgulhoso assim, sabe? Ele quer sempre bater de frente, superar o Batman, mas que foi reformulado pelo Marshall Rogers, e o John Strander que colocou ele no Esquadrão Suicida, e aí desde então o personagem se tornou aí recorrente em diversas versões do grupo, tá? Inclusive até nos Novos 52 parece que ele tem meio que uma fé com a Arlequina. Vamos ver se a gente vai ver isso aí no filme, né? No filme ele é interpretado pelo Will Smith, né? Vamos ver também. Eu estou um pouco temeroso com a atuação do Deadshot no filme, por causa que o Will Smith, cara, não sei se seria a pessoa mais ideal, né, para viver aí o Deadshot, tá? Aí a gente tem agora o Crocodilo, né, o Killer Croc. O nome dele nos quadrinhos é Waylon Jones, né? É um personagem que nos quadrinhos ele não faz parte do Esquadrão Suicida, tá? Foi uma decisão nova aí do filme, uma mudança que o pessoal fez no filme em relação aos quadrinhos, tá? Ao invés de botar algum outro personagem grandão, né, o fortão da equipe, que no caso seria o Tubarão Rei, né? Eles decidiram colocar o Killer Croc, talvez por ser um personagem mais popular, né? Eu acho que inclusive até apareceu nessa série de jogos aí do Arkham, né? Então por isso eles resolveram usar o Killer Croc, que é um vilão do Batman, e não o Tubarão Rei. E até porque o Tubarão Rei apareceu na série de TV do Flash e tudo, né? Então a gente tem aí o Killer Croc na
no filme, né? Ele é um personagem, ele é meio que um mutante, né? E ele tem essa aparência aí de crocodilo e ele vai regredindo a um lado animal, né? Ele tem os acessos de fúria, né? É um vilão casca grossa do Batman, cara, casca grossa literalmente. O Coringa, pessoal, ele nunca fez parte do Esquadrão Suicida nos quadrinhos, né? Nem preciso falar aqui quem é o personagem, porque todo mundo já conhece, né? Só vale a pena ressaltar essa informação. Nos quadrinhos ele não fez parte de nenhuma formação do Esquadrão Suicida. E eu espero que no filme ele também não seja ligado ao grupo, né? Vamos esperar aí pra ver. E finalmente a gente tem o El Diablo, esse cara aí todo tatuado, né? Ele tá igualzinho nos quadrinhos, né? Ele faz parte da equipe do Esquadrão Suicida nos Novos 52, né? Na DC Comics já existiram, acho, que outras versões do El Diablo. Inclusive esse personagem, o nome dele é Chato Santana, ele adquire os poderes dele do El Diablo original, que está em coma no hospital. Então ele vai lá no hospital lá e pega os poderes desse cara, né, que são gerar e manipular fogo, né? É um personagem também bastante poderoso, cara. E ele tá numa vibe um pouco diferente dos outros personagens do Esquadrão Suicida, porque ao contrário dos outros, ele não tá em busca de redução da pena. Na verdade, ele tá tentando ali trabalhar junto com o Esquadrão Suicida, buscando redenção, né? Que ele assassinou umas crianças e uns inocentes aí no incêndio, então ele tá nessa vibe aí, meio que de buscar redenção pelos crimes que ele cometeu, tá bom? Antes de fechar, pessoal, eu queria falar com vocês de outras aparições do Esquadrão Suicida em outras mídias, tá? Algumas delas são até bem acessíveis, você já até pode ter assistido, ou se não, você pode correr atrás aí e assistir, tá? Eles apareceram no desenho da Liga da Justiça, no episódio muito legal, cara, chamado Força Tarefa X. É um episódio que foi escrito pelo Darwyn Cook, um artista da DC que morreu esse ano, infelizmente. Ele que escreveu esse episódio, né, um episódio muito maneiro em que o Esquadrão Suicida invade a torre da Liga, o satélite de vigilância lá da Liga, para roubar uma armadura. É um episódio muito bom, eu recomendo vocês assistirem. O Esquadrão Suicida também teve uma versão que apareceu na série de TV do Arrow, na segunda temporada. Quem assistiu aí a segunda temporada do Arrow deve lembrar que apareceu lá o Pistoleiro, a Amanda Waller, né? A esposa do John Diggle fazia parte lá do Esquadrão Suicida, né? O John Diggle também fez uns episódios em que ele se juntou ao grupo e tudo mais. Então tem uma versão do Esquadrão Suicida no Arrow. E, por fim, tem também uma animação que eu recomendo para vocês, tá? Um filme da DC, que a DC lançou há pouco tempo atrás. É uma animação um pouco violenta, tá, pessoal? Então as crianças aí tem que tomar cuidado, mas dá até para assistir. Ela se chama Assault on Arkham, né? Aqui no Brasil ficou traduzido como Ataque ao Arkham, e é um filme que mostra lá uma missão do Esquadrão Suicida que envolve aí o Arkham, aparece o Batman também. É uma história, é uma animação que tem uma história bem legal, tá? Recomendo para vocês assistirem, tá? Pessoal, eu sei que o vídeo ficou grande pra caramba, tá? Obrigado por assistirem. Eu acho que quem assistiu vai ter uma experiência aí mais rica nos cinemas. Você já vai chegar lá conhecendo o histórico dos personagens. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de clicar em joinha, isso é super importante, tá? Compartilhem o vídeo no seu Facebook para ajudar a divulgar o canal. E se você quiser ler os quadrinhos de Esquadrão Suicida, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal? Eu sei que muita gente não lê, mas aqui embaixo é só você clicar assim em ver mais. Clica lá em ver mais, eu vou colocar ali os links para Amazon, tá? Para esses quadrinhos que eu falei aqui no canal. Arlequina, Esquadrão Suicida, esse encadernado novo, tá tudo lá nesses links aqui do Amazon, e eu vou fazer também em breve o review desse material aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então, eu ainda não assisti o filme, né? Tô super curioso, vou tentar assistir hoje e depois eu vou fazer uma crítica do filme aqui para vocês também. Valeu? Bom filme para vocês e obrigado por terem assistido. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Acessa aqui no menu ao lado
e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!